Vamos começar sobre os preceitos do Torá antigo, os preceitos da Cabala, os preceitos místicos com Dona Helena Blavatsky, que sinaliza essa questão muito peculiar. São 17 páginas e vamos lá, né? Então, há umbrais que impedem as elevações dos superiores. Então, são colocados como umbrais, são umbras. E ela relata isso como umbrais. Então, houve essa definição graças a Dona Helena Blavatsky. As artes poderão ser traduzidas à luz, desenroladas das múmias. Já começou um novo ciclo, conduzindo os ancestrais, eliminar o egoísmo, o preconceito, a antipatia, como nós falamos anteriormente, poderosa corrente da covardia moral, que está incutida dentro do espiritismo e comparando às outras religiões, ou seja, as crenças onde foram perseguidos Paracelso e tantos outros que foram perseguidos antes de nós, nessa circunferência. Os espíritos humanos que retornam ao grande maioral do espiritual e convencionais, Shakespeare, Napoleão, Voltaire, todos eles nas mesas espíritas. Existe uma água clara nas profundezas, o óleo está por cima. Então ela diz que existe pessoas boas, existe definições de pessoas que realmente estão ali procurando um meio espiritual de se desenvolver e desenvolver assim as diversas formas, tá? Então, o espírito não pode separar-se. Não pode? Será que o espírito não pode separar-se da matéria? As crenças são bases futuras, não tem não tem uma profundidade com relação a isso. Estudos da antiga magia, espiritismos, evidências esmagadoras de uma alucinação dos magos ocultistas e dos magos negros, duvidosa faquires, petris, então eles duvidam de tudo, os marabutes, encantadores de serpentes, dos Damasceno, dos truques, dos portais, das conclusões, questão do caráter psicológico. Então ela está querendo dizer que tudo é um caráter psicológico, que eles estão colocando como caráter psicológico, e não como circunferência existente dos médios. Ou seja, o impossível seria precipitado. Todos os fenômenos e truques, tudo resultado do inconsciente, espíritos presentes. Então, se é inconsciente, o resultado seria inconsciente também acreditarmos que é um inconsciente que está predizendo tudo no sincretismo de um cético que provavelmente teve algum contato espiritual afetivo com uma médium e dali revoltou-se, rebelou-se contra o espiritismo e diversas práticas espiritualistas. Nós não sabemos, mas é o que tudo indica nesse sentido que aconteceu o que está acontecendo. Porque ele foi traduzindo, enfim, o Paracelso foi perseguido e tantos outros, a força da natureza do cético, quer dizer, existe uma força da natureza, a imaginação da Kate King, que foi um espírito que se profanou, que se precipitou e falou a todo mundo o que estava acontecendo e que majoritariamente foi regredida com os seus intuitos por causa dos céticos, dos tais céticos que não acreditavam ou não tinham intenção de acreditar. Estrada da natureza tripla, magos telurgistas, taça que atirou no mármore e que não se quebrou. Foi esse fenômeno paranormal onde a taça não se quebra de jeito nenhum, ela é atirada no mármore e não consegue se perfurar. Convido a água elementar, ou seja, a astronomia, a física, respondendo essas questões intrínsecas, né? Então nós temos as ideias dos Rosacruzes que se afundam no limpo da perseguição e do charlatanismo, sobre fadas, gnomos, gnoses, tudo isso, dizendo contra os Rosacruzes. Há guias angelicais, templos, saúde, criaturas de boas almas e os autênticos, médios
perfeccionistas, crianças, e que existe esse tipo de pessoas proféticas que ela acredita ser hinduístas e brahmanes. Então são asiáticos, hinduístas, porque obviamente ela foi para o Tibete, estudou lá há anos, então ela tem essa prática, realizam com frequência e que são interlocutados como diversas maneiras e não fogem às suas inteligências, que perecem por respeito. Então, os movimentos espíritas têm caráter de igreja, que eu já falei isso aqui, com o objetivo que foi visto e foi criado por Platão. Emanação primordial. E Platão fala isso, que foi retirado da natureza, ou seja, existe uma emanação, que é a alma. E que os animais possuem alma e possuem espíritos. E que eles evoluem de certa maneira, tá bom, gente? Números misteriosos, dois sábios, jovens, ores. Primeiro, a ideia do mundo. Segundo, restituindo da matéria. Terceiro, jovem e velho. Éter, o desejo de organizar a matéria. Zinon, Remon, que diz que a vontade da propriedade de todos os seres espirituais. Então, por aí vai. Nós vamos continuar esses estudos cada um dizendo uma coisa, né? O espiritismo cíclico, energizante, o império de deter por completo, o poder inconsciente do médio exerce o poder consciente do interlocutor, do cientista. Então, se é mediunidade o interlocutor e o cientista, então provavelmente também é inconsciente do cientista. Ambos são inconscientes. Então, Schopenhauer cria na hipótese dos antigos de revelar como a outra. A luz astral cabalista difere dos outros. Não existem matéria ou espírito. Ele falando, é um cético completamente, é um cientista, obviamente, e testou alguma pessoa que veio a trazer um declínio a essa operação. Apenas o superficial. Kant, que reparou-se no seu pensamento que o espírito pode ser o cérebro pensando, ou seja, os átomos e prótons do cérebro pensante. São cientistas, tá? O espírito e a matéria. Existe? Pode se separar? Que é a ciência. E aí começa esse separativismo que está durando até hoje, e é o ceticismo, e atacando com relação às igrejas, atacando com relação a toda e qualquer indumentária que seja diferenciada e que fale com os mortos. É abominação, é maldição, é bruxaria, é gnosticismo, é milhões de coisas. E as visões de fantasmas são ramos de uma mesma árvore. Schopenhauer, da ordem original. As leis da natureza. Então, se nós somos as leis da natureza, o ser humano é um divisível com Deus, o ser humano está dentro da fração divina, da sua criação, ou seja, a face e semelhança do Criador, essa natureza é divina, essa natureza não é desumana, essa natureza não é diabólica, essa natureza é uma natureza divina, que o senhor Schopenhauer aqui não soube elucidar e disse que é a propagação da natureza. E nós somos o quê? A natureza. Tá? Ou seja, os átomos e vários, o vácuo, a divindade latente do átomo e do vácuo, que é a morte. Eu, simbolicamente, atribuo como a morte. Aglomerações de matéria, natureza tem horror ao vácuo, porque não há existência no vácuo, tá, gente? Não há existência no vácuo e por isso eles têm horror a esse tipo de desfragmentação. Porque ali não há força, ali não há existência. Então, se não há existência, não tem por que as pessoas ficarem com energia latente, porque ali não existe. Então, nós temos essa definição de que apareceram fatores de aparições visíveis, formam matéria generalizadas e anjos e portais, línguas desconhecidas, amerídeos, povos orientais, formas retratadas, estátuas, espiritismo, massas de espíritos elementais, batalhas
e vistas como gritos e animais e gatos voando. Como houve isso, e nós podemos ver nas Bruxas de Salem, que era o porco falante que foi a Abigail. Então ela retrata isso como as bruxas de Salem, vítima de obsessões de Salem por porcos e maledando ao suicídio. Almas sem descansos dos assassinos. Fatos atestados como algo à semelhança à representação dos parentes e lugares aonde foram mortos. Então eles deixam resíduos? Deixam resíduos. Pessoas e médios podem sentir os resíduos dos falecidos, das pessoas que estão e tiveram algum tipo de contato negativo, e hoje essas pessoas conseguem fazer uma leitura do local. Nós não sabemos, mas os médios conseguem traduzir isso como uma leitura simbiótica do que aconteceu realmente naquele local ali. E eles podem ser traduzidos em diversas línguas e idiomas, dependendo do médio que ali fizer a leitura. Eu sou Márcia, médium vidente sensitiva e clarividente. Não deixa de olhar a nossa próxima página, que nós vamos começar a conversar sobre esse assunto.